Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como passaram do primeiro vídeo até agora? Como estão aí? Ansiosos pela semana 16 da NFL? Eu estou. Vai ser uma semana, um final de semana muito interessante para muitos times aí. E aí nós vamos dissertar um pouquinho aqui, falar um pouquinho a respeito dos palpites, previsões para essa semana 16. Já está pronto para isso? Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Então simbora pro vídeo, solta a vinheta! Vamos começar aí por ordem de cronologia mesmo. Vamos começar com Thursday Night Football entre Saints e Rams. Apesar da vitória contra os Giants, os Saints aí não vão ter forças para vencer os Rams lá em Los Angeles, né? Eu não imagino o SoFi Stadium sendo um palco de vitória dos Saints, até porque não confio tanto na força do quarterback Derek Carr. Eu confio muito mais no Matthew Stafford, que é muito mais quarterback que o Carr. E é justamente aí no caso da batalha de quarterbacks que virá a vitória dos Rams, na minha opinião, pelo placar de 27-14. Então, vitória para Los Angeles em cima de New Orleans. Bengals e Steelers, eu tô colocando aí um placar apertado, tá? Não sei se os Bengals vão conseguir ter tanto sucesso em cima dessa defesa, apesar da defesa dos Steelers não estar conseguindo segurar muito os outros ataques, porque ficam muito tempo em campo. Eu coloquei um placar de 19-13 para os Bengals, porque seja com Trubisky, seja com Mason Rudolph, os Steelers não vão ter força de ataque para vencer a defesa de Cincinnati, mesmo jogando em Pittsburgh, jogando em casa. É o primeiro jogo do sábado, né? Vai começar ali por volta das, se não me engano, 15 ou 16 horas, horário de Brasília. E você acompanha aí nos canais ESPN, acho que vai passar na ESPN sábado, não passou, né? Ou então nos links oficiais que a gente encontra por aí. Vamos pro próximo jogo então, Bills e Chargers. Esse eu já coloco um placar mais elástico, 27-18 para o time de Buffalo. Brandon Staley foi mandado embora? Ok, beleza, sem problema nenhum. Só que o estrago já está feito na franquia de Los Angeles. E eu não imagino que os Chargers, mesmo agora, nas últimas 3 semanas, sem Brandon Staley, tenham força suficiente para lutar contra um time muito mais bem estruturado, com um quarterback muito mais, vamos assim, muito mais forte, muito mais preparado do que os Bills. Então, eu imagino aí Josh Allen e sua galerinha passando o carro em cima de Stone Stick e companhia limitada lá em Los Angeles, no SoFi Stadium. E no terceiro jogo, que fecha a noite de sábado, Colts e Falcons. E Colts e Falcons aí em situações similares. Ambos lutam por playoffs. Só que o time de Indianapolis tem muito mais time e um técnico muito mais decente para levar o time a essa vitória. O jogo em Atlanta? Ok. Mas Atlanta continua com Arthur Smith como técnico e com Desmond Ridder, o Taylor Heinicke, como quarterback. Bijan Robinson mal usado. Os demais ali também em jogadas que são bem discutíveis nas chamadas de Arthur Smith. Por conta disso, mesmo o jogo sendo Atlanta, eu vou de Colts pelo placar aí de 28-17, porque eu acho que é o mais provável de acontecer, mesmo que Gardner Minshew resolva aí brincar de lançar turnovers. Seahawks e Titans. Seahawks aí tá animado, continua sem perder para os Eagles. Acho que 8 jogos sem perder para os Eagles, invictos aí em temporada regular contra o time de Filadélfia, pelo menos acho que é essa a informação que eu li e ouvi ontem. E podendo ser um jogo mais fraco, até imaginaria isso como um jogo mais fraco. Não colocaria como possível jogo meh, porque não chega a esse ponto. Só que, apesar de eu não confiar tanto em Drew Lock como quarterback titular, nem sei se Geno Smith volta nessa semana 16, eu vi no jogo dessa segunda-feira um Drew Lock muito mais, vamos dizer assim, muito mais ativo, muito mais certeiro do que a gente viu principalmente lá em Denver Broncos. Eu gostei do que vi ontem de Drew Lock. Primeiro tempo um pouco mais aquém, segundo tempo se ajustou, foi para cima, viraram o jogo, com passes
magníficos do quarterback de Seattle. E o jogo sendo lá em Nashville, eu coloco um placar apertado de 17-14. Pode ser bem diferente? Pode. De repente aí Will Levis desencana, Derrick Henry começa a correr aí, me dá mais pontos nos fantasies. Mas não consigo imaginar os Seahawks perdendo esse jogo mesmo fora de casa. Aliás, conseguir eu consigo. Mas eu vou apostar no Seahawks vencendo essa partida. E ficando aí embolado com os Rams na busca pelo Wild Card. Olha, vai ficar interessante a NFC West aí no finalzinho dessa temporada. Lions e Vikings. Outro jogo que promete bastante, porque é um jogo divisional. Mas eu não consigo ver uma força de Minnesota tão pungente para vencer os Lions, tá certo? O Detroit costuma às vezes dar umas entregadas, principalmente dentro da divisão, que já aconteceu nessa temporada, mesmo estando ainda na liderança da NFC Norte. Porém, todavia, entretanto, será que Minneapolis, mesmo jogando em casa, Minnesota Vikings, vai ter forças para passar pelo time de Detroit? De repente pode até conseguir bons números do ataque contra a defesa de Detroit, mas eu creio que a defesa dos Vikings, principalmente se ela ficar muito tempo em campo, não consiga superar o ataque dos Lions. Por isso eu coloco um placar de 31-17 para os Lions, para se garantirem aí na liderança da NFC Norte e quem sabe talvez, dependendo da sequência de placares aí na semana, garantir a sua ida aos playoffs e talvez aí a própria divisão. Acho que a divisão é um pouco mais difícil, mas dependendo do combinado de placares aí, nós vamos ter aí um Detroit Lions talvez já campeão da divisão NFC Norte, que não acontece há muito tempo. Commanders e Jets, possível jogo meia da rodada, e pode variar, um jogo que pode variar muito entre o ruim e o aceitável. Por que não bom? Porque apesar de o Washington Commanders já ter feito alguns bons jogos essa temporada, há muitas semanas eles não praticam futebol vistoso. O Jets, difícil dizer. Quem vai ser o titular na posição de quarterback? Provavelmente seja Zach Wilson. Provavelmente, não faço ideia. Independente de que seja, se for o Simmons, se for o Wilson, o time já está eliminado. Nesse tipo de jogo, o que vai valer nos dois times é a garantia de emprego para o ano que vem. Então pode ser que tenhamos um jogo aceitável, mas eu entendo como possível jogo meh. Eu coloco um placar de 13-7 para os Commanders, mesmo o jogo sendo lá no MetLife Stadium, o que em tese seria uma vantagem para New York, mas depois do que eu vi na semana passada, nessa última semana 15, mesmo depois da vitória com gente na semana 14, eu não acredito nos Jets tão fortes assim não. Não é que eu não acredito, difícil confiar nessa possibilidade. Então vou arriscar aí nos Commanders mesmo o jogo sendo em Nova York, e vou colocar aí 13-7 para o time da capital dos Estados Unidos. Packers e Panthers, a chance dos Packers aí se manterem na luta por Wild Card e também, quem sabe, aí na busca pela divisão NFC Norte. Dependendo do placar dos Lions, se os Lions entregarem a paçoca, coisa que eu acho que não vai acontecer, e os Packers vencerem esse jogo, que eu acho que é o que vai acontecer, a chance deles brigarem pela divisão aumenta. O jogo é contra os Panthers lá em Charlotte, ok. Se não tiver chovendo horrores, eu acho que a maior chance de vitória é dos Packers. Então é a chance dos Packers se reencontrar com a vitória e colocar a Era do Amor aí de novo, um pouco mais elevado nos corações dos torcedores de Green Bay. Meu placar para o jogo, 21-10 a favor dos Packers, e dessa vez com um TD lançado por Bryce Young, mas vai ser unicamente. Ed Pinheiro vai fazer outro ponto e os Packers não vão dar espaço para que os Panthers consigam sua terceira vitória. Browns e Texans, outro jogo difícil de apostar aí. O jogo é lá em Houston, joga-se na casa do adversário. Os Browns têm um time muito bom, melhor do que se imaginava, mesmo sem deixar no Watson. Não quer dizer que eu vá torcer para os Browns, mas o jogo vai ser complicado de escolher um vencedor. Eu vou no fator casa. Vou colocar aí 18-15 para os Texans, porque o jogo é contra uma das melhores defesas do campeonato. A defesa dos Texans, que melhorou nas últimas semanas, mesmo tendo perdido na semana retrasada,
Ainda é uma defesa que melhorou bastante durante a temporada e pode dar trabalho para o ataque dos Browns. E vão contar provavelmente aí com o retorno de C.J. Stroud. C.J. Stroud, volta de protocolo de concussão, ainda não foi liberado, mas eu creio que será liberado. E isso vai ser um fator a mais para que o time desenvolva melhores jogadas e consiga provavelmente essa vitória. É um jogo que eu apostaria se fosse colocar nas casas de aposta? Não, justamente por conta dessa incógnita. Justamente que vai ser C.J. Stroud sim ou não, ataque contra a defesa dos dois lados, o que vai prevalecer. Sem C.J. Stroud, eu creio que seja muito mais fácil do Browns vencer. Apostando que C.J. Stroud vai estar em campo, eu coloco essa vitória de 18-15 para os Texans. Jaguars e Buccaneers. O time de Jacksonville está abalado, hein? Sentiu as duas últimas derrotas. Contra os Ravens foi uma derrota sim que teve decisões horríveis em campo, principalmente por parte de Trevor Lawrence. O Buccaneers, na contramão do sistema, vem jogando muito melhor do que se esperava lá na pré-temporada. Ninguém esperava um Buccaneers lutando nesse nível pela divisão. Por que nesse nível? Porque eles estão jogando bem. Imaginava-se que o Buccaneers, aliás, nem se imaginava que o Buccaneers lutaria pela divisão. Imaginava-se que o Buccaneers ia ficar ali para as últimas posições da divisão e eles estão aí por enquanto na liderança da sua divisão, a NFC Sul. Surpreendente? Talvez não tanto, mas sim, surpreende pelo que se esperava do time. E o legal é que Baker Mayfield está jogando bem. É outro que luta pelo emprego. É outro que sabe que se jogar mal, ele fica sem time no ano que vem. Ou se torna reserva de algum outro time, ou até mesmo nos Buccaneers. Não sei se ele aceitaria isso, mas ele está jogando pelo seu emprego. E está fazendo os jogos dos Buccaneers ficarem muito mais interessantes de serem assistidos. E esse jogo contra os Jaguars, jogando lá no Raymond James Stadium, eu entendo que vai ser sim difícil de ser jogado para os dois lados. Só lembrando, né, os Buccaneers perderam para os Falcons no jogo no Raymond James Stadium. Mas nesse caso aqui, mais um jogo duro entre os times. Vai ser um jogo apertado e eu coloquei um placar de 24-21 para os Buccaneers, favorável aí a Baker Mayfield e Companhia Limitada, que estão jogando uma bola considerável. E o jogo terrestre do Tampa Bay está entrando. Se o jogo terrestre entrar contra Jacksonville, a chance de vitória até mais elástica contra o time de Jacksonville vai ser muito maior. Placar aí então, 24-21 para os Bucks. Cardinals e Bears. Olha a chance aí dos Bears voltarem a brilhar na NFC Norte. Tem chance de classificar para a pós-temporada? Eu creio que seja assim muito pequena a porcentagem. Mas, enquanto há fôlego, há vida. Os Bears podem encontrar o caminho da vitória. Vai ser fácil? Não. E o legal é que vai ser uma batalha de dois quarterbacks que correm muito bem com a bola. De um lado, Justin Fields. Do outro lado, o Kyler Murray. Só que por conta desse fator perna, fator corrida, ser o mais forte dos dois lados, eu coloco o placar aí de 27-24 para os Bears, porque, na minha opinião, o ataque que vai vencer é aquele que vai ter melhor porcentagem de passes completados. E os dois quarterbacks não são assim tão bons lançando bola, apesar de Justin Fields ter melhorado bastante no decorrer dessa temporada no seu jogo passado. E eu fico aí com o field goal no finalzinho de Cairo Santos para selar a vitória dos Bears lá no Soldier Field. Cowboys e Dolphins. Olha aí a chance de os Dolphins se provarem como um contender, um time que busca pelo Super Bowl. Se eles vencerem os Cowboys, que é o meu placar, coloquei 31-21 para os Dolphins, aí beleza, fica aí certo de que vencendo seu primeiro jogo contra um time de campanha positiva, os Dolphins tenham se colocado de fato aí como contenders ao título, se vencerem. Espero que vençam, aí eu já estou falando como torcedor, espero que vençam. Se não vencer, os Cowboys se firmam mais ainda na liderança da NFC Leste, mesmo que os Eagles vençam o seu jogo. Só que, para os Eagles voltarem à liderança da NFC Leste, eles têm que vencer e os Cowboys têm que perder. E eu não creio, não estou falando que é impossível, eu não creio que os Cowboys terão competência para vencer lá em Miami. O Titans teve.
Os Cowboys terão? Os Cowboys são um time mais forte do que os Titans. Vamos aguardar assistir, aí a gente vai ver o que vai acontecer nesse jogo. Mas que promete ser um jogão, promete. E para o Sunday Night Football, eu sinceramente não sei o que a NFL viu nesse duelo para colocá-lo como jogo de prime time. Patriots e Broncos protagonizarão o jogo do domingo à noite. O último jogo antes do Natal. Patriots tem condições de vencer os Broncos? Tem. O problema é que o jogo é lá em Denver. Tá certo, é 1 milha de distância em relação ao nível do mar. Para nós aqui na América do Sul, 1 milha, né, pouco mais de 1 quilômetro de altura, não é nada. Denver é muito mais baixo que cidades aqui da Cordilheira dos Andes, né, 1.200 metros de altura, não é nada. Mas, mesmo assim, para eles faz muita diferença. Eu acho que os Broncos vão atropelar. Vem de uma derrota aí sentida, né? Eles poderiam ter vencido, ter encostado aí nos Chiefs, o que daria muito mais chance de wild card ou até mesmo de título da divisão, o que seria surpreendente. Mas eu creio que eles vão atropelar o time da Nova Inglaterra. É possível que seja um segundo jogo meia da rodada? É possível, mas esse eu acho um pouco mais difícil. Eu fico com um atropelo de 31-6 para os Broncos em cima dos Patriots, justamente porque o jogo é lá em Denver e por conta disso eu creio que o time de Bill Belichick não vai ser capaz de segurar o ataque de Russell Wilson. E esse eu acho que é um jogo que o Wilson passa de 200 jardas lançadas. Vamos aguardar e ver. Raiders e Chiefs, começando os jogos de segunda-feira. Sim, outra segunda-feira com mais de um jogo? Sim, só que dessa vez em horários distintos. Dessa vez não é um junto com o outro. Começando aí com Raiders e Chiefs. E esse é o jogo para provar que a vitória dos Raiders sobre os Chargers foi uma farsa. Por que foi uma farsa? Como eu falei, os Chargers estavam fazendo corpo mole para mandarem o Brandon Staley embora. O time já tinha mandado o Brandon Staley embora. Faltava o GM ou o dono do time mandar o técnico embora. E aí mandou tanto o técnico quanto o GM, né, o General Manager, o gerente geral do time embora. E aí a gente fica assim, se o Brandon Staley não fosse o técnico desde o início da temporada, fosse outro técnico muito mais relevante, talvez aí um DeMeco Ryans, por exemplo, será que o time estaria como está hoje? Será que os Chargers estaria ruim do jeito que está? Eu creio que não. Então, por conta disso, eu, desqualifico essa grande vitória dos Raiders. E os Chiefs, mesmo não estando bem, vão provar isso. Coloca aí 32-13 em favor dos Chiefs. Doutrinando Las Vegas, porque o jogo também é no Arrowhead Stadium. Eu sei que esse não é mais o nome do estádio, mas eu não decorei ainda o novo nome do estádio. Então, Arrowhead Stadium é que nem o Heinz Field. Sempre será assim. Ficou marcado. Giants e Eagles. Tá aí a chance dos Eagles voltarem à briga pela NFC Leste, principalmente se os Cowboys perderem. Já vão estar sabendo do resultado, ou seja, vão estar com a faca e o queijo na mão, só vão precisar fazer os cortes certos. E eu coloco aí uma vitória, talvez até fácil para os Eagles. Tá certo, o Jalen Hurts jogou na última segunda-feira baleado, né? Vai ter uma semana para descansar, ou para descansar e treinar, né? Porque vai se jogar na outra segunda-feira. E só por conta disso eu creio que vai ser uns 42-19 para os Eagles, porque o jogo também é lá em Filadélfia. O Tony DeVito acho que não vai ter mais forças para se reerguer, né? Levou uma pancada na última semana e talvez leve mais uma nessa outra semana. Agora, se os Eagles perderem esse jogo, aí coloca-se em xeque tudo aquilo que vinha se falando até 4 semanas atrás sobre o time da Filadélfia. E para encerrar a semana, Ravens e 49ers, jogaço, pelo menos é prometido aí um jogaço pelo que as equipes vêm mostrando nessa temporada. E talvez, como falei, seja o jogo para mostrar quem são os mais contenders ao Super Bowl. O time da AFC ou o time da NFC? E jogando em Santa Clara, os 49ers têm aí uma certa vantagem. E eu coloco uma vitória dura aí. Um field goal de diferença, sim, estou colocando aí a vitória nos pés de Jake Moody. Arriscado? Arriscado. Quando precisou dele em momentos drásticos, ele falhou lá contra os Browns. Mas, porém, todavia, a situação do time, o momento do time é outro. Então, 31-28 aí para os 49ers
com um field goal do Jake Moody, faltando aí 4 segundos para encerrar a partida. Vai ser dolorido, mas vai ser gostoso assistir esse jogo. O que você acha? Qual é o seu palpite para esse jogo? E quais são os seus palpites para os demais jogos? Deixa aqui no comentário. A gente fica por aqui. Esse é mais um vídeo que se encerra. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!